Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal a Parashá Miketz. Antes, um ponto de atenção. Um ponto importante para se ter em mente ao ouvir a narração dessa porção. Algumas pessoas ou eventos podem estar descritos de um modo que você nunca ouviu antes. Talvez você conheça o dito de nossos sábios de que existem 70 maneiras de explicar a Torá. Assim, se você ouviu de qualquer outra pessoa que lhe ensinou certas partes desta paraxá de uma maneira que não aparece aqui, ele pode ter usado um dos outros modos de explicar a Torá. Com isso em mente, vamos à porção de hoje. O faraó tem sonhos estranhos. Depois de Yosef ter passado 12 anos na prisão, Hashem decidiu: eu o libertarei agora. Hashem assim fez o faraó ter sonhos estranhos à noite. Você sabe o que o faraó sonhou? Ele estava às margens do rio Nilo. 7 vacas estavam subindo para fora do Nilo. Elas eram animais saudáveis e bem alimentados. Então, para fora do rio emergiram mais 7 vacas, mas estas se mostravam totalmente diferentes. Elas eram magras e famintas. O sonho continuou. As 7 vacas magras e famintas abriram suas bocas e engoliram as 7 vacas gordas e saudáveis. Não sobrou nada delas. No entanto, as vacas magras não engordaram depois de comer as vacas gordas. Este era de fato um sonho esquisito, mas o faraó não teve tempo para pensar sobre ele ao acordar, pois ele adormeceu novamente pouco tempo depois e teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo bonitas e grandes cresciam de um único talo, cada grão era grande e cheio. De repente, o faraó viu mais 7 espigas de trigo brotando, mas estas eram completamente diferentes. Elas cresciam de 7 talos e não de um só. Além disso, cada espiga era tão fina e murcha que esta era realmente uma triste visão. E as 7 espigas finas e murchas engoliram as 7 espigas bonitas e cheias. Yosef é chamado. Você pode imaginar a agitação do faraó ao acordar? O que afinal significavam estes sonhos estranhos? O faraó mandou reunir todos os sábios e magos em seu palácio. Expliquem-me meus sonhos, ele ordenou. Bem, seus feiticeiros tiveram várias ideias originais. Cada uma dava uma explicação diferente para os sonhos do faraó. Um respondeu: está muito claro, ó rei, que o senhor sonhou com 7 vacas gordas e saudáveis, porque sua esposa dará à luz 7 filhas. Em seguida, o senhor viu as 7 vacas saudáveis sendo engolidas, porque olhe que tristeza, todas as suas 7 filhas morrerão. Alguém continuou, e sua majestade viu 7 belas espigas de trigo, porque conquistará 7 países. 7 espigas finas engoliram as boas, para predizer que mais tarde o Senhor perderá todos estes países novamente. Mas o faraó não ficou satisfeito. Seus magos sabiam como explicar o número 7, mas porque ele vira 7 vacas saindo do rio e 7 espigas de trigo ao invés de 7 cães ou 7 árvores ou algum outro objeto ligado com 7, seus magos não sabiam a resposta para suas perguntas. Existe alguém aqui que saiba como explicar meus sonhos adequadamente? De repente, o copeiro do faraó se lembrou de um homem que sabia explicar sonhos, Yosef. Rapidamente ele exclamou: eu conheço o homem certo. Ele certa vez explicou 2 sonhos e ambos se concretizaram. Mas este homem está encarcerado na prisão do rei. Tragam-no aqui imediatamente, ordenou o faraó. O mensageiro correu até a prisão. Yosef teve seus cabelos cortados, trocou de roupas de forma a ficar apresentável na frente do rei. Então ele foi levado apressadamente diante do faraó. Ouvi dizer que você sabe explicar sonhos, o faraó elogiou Yosef. Yosef respondeu: nenhum homem pode saber o verdadeiro significado dos sonhos, somente Hashem sabe. Hashem pode me revelar a verdadeira explicação de seus sonhos. Yosef não se portou com arrogância quando o faraó o chamou ao seu trono.
Ele não se gabou que sabia interpretar sonhos. Uma história. Rabi Akiva e o pobre homem rico. Certa vez, Rabi Akiva quis vender uma pérola. Ele procurou um comprador que lhe oferecesse um alto preço, pois a pérola era muito bonita e era difícil achar outra como ela. Todos na praça do mercado ouviram que Rabi Akiva tinha uma pérola e rara para vender. Um dia, quando Rabi Akiva passava por um Beit Knesset, uma sinagoga, um homem com roupas velhas e rasgadas se levantou do último banco onde os mendigos se sentam. Ele disse: Rabi Akiva, escutei sobre sua pérola. Eu pago o preço que você está pedindo. Rabi Akiva olhou surpreso para o pobre homem. Como ele podia ter dinheiro suficiente para comprar uma pérola tão cara? Seria ele um trapaceiro ou estava apenas fazendo uma brincadeira? Mas o homem implorou a Rabi Akiva que ele viesse até sua casa. Ele entregaria o dinheiro lá. O homem levou Rabi Akiva até sua casa. Esta não era uma cabana de um homem pobre, mas uma bela mansão, de onde apareceram servos bem vestidos que ofereceram uma refeição a Rabi Akiva e a seus alunos. O homem pobre trouxe ouro e pagou Rabi Akiva o valor total. Então ele ordenou a um de seus servos colocar a pérola em um cofre, onde ele guardava 6 outras pérolas similares. Se você é tão rico, Rabi Akiva perguntou ao comprador, por que você se veste como um pobre? E por que você se senta no banco dos mendigos no Beit HaKnesset? Rabi, explicou o homem, a vida de um homem não é curta? Mais cedo do que imagino, estarei na cova. Para que eu me lembre que não terei minhas riquezas para sempre, eu sempre me sento com os pobres. Desta forma não me torno orgulhoso por causa da riqueza que Hashem me deu. Então há uma outra vantagem em se sentar entre os pobres. Se algum dia eu perder minha fortuna, eu não ficarei triste, porque eu sei que o mendigo e o homem rico são iguais, como está escrito. Não fomos todos nós criados por um único Pai e um único Deus? Eu sei que Deus odeia pessoas orgulhosas e as pune com o Guerrinom. Ao ouvir isso, Rabi Akiva louvou bastante o homem. Gostaria que todas as pessoas ricas tomassem como exemplo a sua humildade, ele exclamou. Vamos continuar outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!